Olá, boa noite, amigos da TV 247, começando agora mais um programa Léo ao Quadrado com meu amigo Leonardo Estopa. Boa tarde, Léo, tudo bem? Boa tarde, Léo. Tudo jóia? Como é que estão as coisas aí no São Paulo? Esse São Paulo que cada vez desemprega mais pessoas, esse São Paulo que agora não tem mais apenas o frio natural, mas tem também a falta do calor humano. Como é que estão as coisas nesse lugar que faz parte desse Brasil cada vez mais sombrio? É sombrio, Léo. Agora o que está me chamando a forma de pentear o cabelo era para cá e você mudou para cá agora? Mudei não, Léo. Tô até confirmando aqui se tem alguma coisa errada. Normalmente é para cá, depende para onde que tá tampando mais a careca. Não, parece que o boi lambeu para o outro lado agora. Será, Léo? Tá diferente, A gente não falava de um ponto de inflexão, não tinha essa conversa de um ponto de inflexão, até o boi resolveu mudar a curva, agora a derivada agora é negativa, Léo. Ô, Léo, agora deu um nó geral, viu? O Breno Altman tinha me dado uma surra aí na segunda-feira, sendo contra o fora Bolsonaro. Agora o Rui Costa Pimenta é fora Bolsonaro total, né? Então, realmente, eu estou aqui nesse... A solução vai ser promover um debate entre os dois, né? O Rui Costa Pimenta defendendo o fora Bolsonaro e o Breno Altman se colocando contra o fora Bolsonaro neste momento. Ô, Léo, uma coisa que é muito importante, o Breno Altman, ele é fora Bolsonaro, só que ele tem um posicionamento, que é um posicionamento que, às vezes, o meu lado, digamos que o meu lado ruim, que todos os seres humanos, obviamente, possuem aquele lado ruim, o meu lado ruim é 100% Bolsonaro, porque eu penso, nada melhor para uma sociedade que elegeu o Bolsonaro do que aguentar o Bolsonaro por 4 anos para pagar por ter colocado o Bolsonaro no poder. Isso é uma coisa que precisamos concordar. Lógico que o motivo do Breno Altman é um motivo um pouco diferente, até porque a surra que o Bolsonaro está dando nas elites, a surra que o Bolsonaro está dando no seu próprio eleitorado, tudo isso cria condições para que a gente tenha a tão sonhada anulação total das eleições. Então, o Breno tem esse posicionamento que a continuidade do Bolsonaro no poder é uma porta para o semancol do povo brasileiro, até para que esse povo chegue a chamar por eleições diretas. O detalhe, Léo, é que eu não consigo perceber nas instituições que seriam as instituições democráticas brasileiras qualquer tipo de preocupação com a opinião pública. Assim, se a gente pensa, a continuidade do governo Bolsonaro vai trazer muitas pessoas para o lado democrático, vai trazer muitas pessoas para o lado progressista. Se não vem pelo amor, que venha pela dor, não é esse o ditado? Mas quem dá a palavra final, quem assina no final das contas, é um STF totalmente acovardado, que participa de um golpe com o Supremo, com tudo. Então, eu tenho lá minhas dúvidas se vale a pena esperar. Exatamente. O argumento do Rui é o seguinte: não se vence uma luta por nocaute no primeiro assalto. Você vence o primeiro assalto, depois vence o segundo, o terceiro é assalto por assalto. Só o Mike Tyson que ganhava de nocaute no primeiro assalto. Giti Canandi está dizendo, mais certo é fora Paulo Guedes. O Arnaldo está dando um parabéns, Léo, para todo o povo nordestino, porque assim como o pessoal de Nova York, que fez aquele movimento Cancel Bolsonaro, o Nordeste fez um movimento também Cancel Bolsonaro, porque o Bolsonaro disse que iria para o Nordeste, e o Nordeste tem um movimento em peso, milhares e milhares e dezenas de milhares de adesões ao movimento Cancel Bolsonaro. Ou seja, nordestinos não querem que Bolsonaro pise no Nordeste. Como é que você vê essa manifestação do povo nordestino, Léo? Léo, eu acho que é uma manifestação totalmente pertinente e tem mais. Estamos vivendo uma circunstância que eu acho que nem a família do Bolsonaro quer que o Bolsonaro pise na casa deles, porque o Bolsonaro envergonha uma parte da sociedade, dá prejuízo em todo... Isso é básico, ele envergonha uma parte da sociedade, que é o seu eleitorado, dá prejuízo em todo o povo brasileiro, ele pode até enriquecer uma parte da sociedade mundial, mas não está dentro do Brasil, essa sociedade enriquecida pelo Bolsonaro. E como se não bastasse, ele desperta ódio em outra grande parte da sociedade. Então, não é só Nordeste e Nova York. Bolsonaro não é bem-vindo em lugar nenhum do mundo. O Bolsonaro representa hoje aquilo que há de pior dentro da humanidade, que é um sentimento de ódio ao próximo. Por que motivo? Por cor, por opção sexual, seja lá por qual for, mas para manter o sentimento de ódio alto, porque no ódio as pessoas cometem atitudes idiotas, como, por exemplo, votar no Bolsonaro. O Bolsonaro, ele quer trocar
conscientização por alienação, e não se trata apenas de trocar conscientização por alienação dentro daqueles que optaram pelo bolsonarismo, mas impor isso a toda a sociedade através da aniquilação da educação brasileira. Então, hoje, o Bolsonaro, ele não deve ser bem recebido nem pela família Bolsonaro. As pessoas precisam perceber que esse cara é uma ameaça para a paz mundial, porque o estrago é objetivamente dentro do Brasil, o estrago financeiro, o estrago econômico, mas o estrago ideológico, esse vai se expandindo, porque no momento, toda ação tem uma reação, Léo. No momento em que um presidente de um país de mais de 207 milhões de pessoas se declara, ainda que de forma indireta, inimigo dos muçulmanos, ele coloca todo brasileiro ao redor do mundo como um potencial inimigo, vamos dizer, de mais de 1,8 bilhão pessoas. No momento que o Bolsonaro se declara como contrário aos acordos relacionados ao clima, ele se declara como contra a preservação ambiental e dá uma espécie de estereótipo de povo destruidor para todo brasileiro ao redor do mundo. Então, o impacto desse camarada é um impacto a nível mundial. Mundial, principalmente para o brasileiro que carrega agora o estereótipo de ser um Bolsonaro, né, em terras alheias, o brasileiro que mora fora do Brasil. Então, o Bolsonaro não pode ser bem-vindo em lugar nenhum, nem mesmo nas cidades que se beneficiam com o Bolsonaro fazendo acordos de comércio que beneficiem essas cidades de forma econômica, porque em termos sociais, em termos ambientais, em termos humanos, ele é só malefício. Até Israel e Estados Unidos, se você fizer uma somatória do tanto de prejuízo que esse cara causa, até quem está tendo lucro econômico tem prejuízo no final das contas com o Bolsonaro. O Renato Almeida está dizendo, talvez devamos ser mais prudentes com Bolsonaro, deixá-lo se queimar até não poder mais e, a partir daí, exigir direta já. O problema é suportar a avacalhação que ele vem fazendo ao Brasil. De fato, como disse a Isa na live anterior, o Bolsonaro matou o orgulho de ser brasileiro. Di Araújo, vivemos para ver quinta categoria ser chamado de comunista e ser atacado nas redes porque não vai na manifestação pró-Bozó, né? De fato, né, o Kim decidiu sabotar o protesto do autogolpe do Bolsonaro, que a gente chama de micareta fascista, e passou a ser chamado de comunista. Agora, o problema é que o Bolsonaro furou, né? O Bolsonaro convocou a manifestação, Léo, e ele também está furando na manifestação que ele chamou. Ele está dizendo, não vou mais, está orientando os ministros a não irem, sabe por quê? Porque ele percebeu que não vai ninguém. Né? Sabe aquele cara? O cara chama assim, quer dizer, o cara monta uma festa, aí de repente ninguém confirma a presença, ele fala, também não vou. Né? Só que já foi feita a convocação, né? O fiasco já está garantido a ele, né? O fiasco está garantido e o mais importante, o fracasso agora está mais garantido que nunca, porque se nem o Bolsonaro acredita no fiasco que ele está promovendo, a gente vai ter um fracasso e não vai dar para ele fugir desse fracasso dizendo que desistiu, dizendo que revogou o chamamento aos protestos nas ruas. É importante lembrar, Léo, que o Bolsonaro, se ele prestar atenção no que ele fez quando ele propôs uma possibilidade de protesto que cogite um protesto contra o Congresso Nacional, lembrando, não há problema nenhum em um político fazer uma movimentação contra uma parte do Congresso, contra a oposição, contra a direita, contra a esquerda. Não, isso é absolutamente normal. Democracia é isso. Agora, falar do Congresso Nacional é um atentado contra a ordem democrática. Então, talvez o que ele esteja fazendo nesse momento é tentar remediar o tamanho do estrago que ele percebeu que fez contra a própria reputação. Lembrando, o único motivo do Bolsonaro não estar preso nesse momento é que existe no Brasil um golpe com o Supremo. Contudo, que no momento que um presidente da República cogita a possibilidade de fechamento do Congresso, ainda que cogite isso de forma indireta e chamando o pré-fechamento do Congresso de protesto contra o Congresso, ele está agredindo uma ordem constitucional democrática e no momento que ele faz uma agressão a uma ordem constitucional democrática, ele comete um dos piores crimes que um executivo pode fazer. Ele só está solto porque o Brasil está preso. Né? Esse é o detalhe. Exatamente, Léo. O Edson Santos está dizendo crime de responsabilidade. A Regina está dizendo o Bozo é odiado em todos os lugares. Efeito bumerangue. Disseminou ódio, agora está recebendo de volta. Vaza, Bozo, desgraça. Né? E aqui tem outro perfil chamado YXTLAN. Está dizendo antes desses lacaios saírem, ele vai destruir bastante o Brasil. Né?
Bom, o MBL perdeu 100 mil adeptos, está dizendo aqui a Leia Oxenberg, depois dessa decisão de desistir da micareta fascista. Ô, Léo, nosso tema principal hoje é o Bolsonaro derretendo nas pesquisas. Eu vou trazer os dados daqui a pouco, mas antes a gente precisa mandar os parabéns aí para o Chico Buarque de Holanda. Chico Buarque de Holanda ganhou o prêmio Camões de Literatura e é mais um motivo para os bolsominions ficarem irritados, né? Você sabe que os bolsominions têm uma birra com o Chico Buarque, né? Por quê? Porque acham que o Chico Buarque é comunista também, aquela coisa toda. Então teve bolsominion fazendo campanha contra o Chico foi agredido nas ruas, né? Foi insultado num evento lamentável no Rio de Janeiro. A gente pensa o seguinte, um país que é capaz de ofender o Chico Buarque é um país muito doente. E agora começa a vir a resposta, né? O Chico ganha o prêmio Camões de Literatura. Você acha que vai ter muito bolsominion revoltado? Você acha que o Lobão vai estar com inveja? Como é que você vê essa questão aí, Léo? Bom, Léo, sobre o Lobão, já reparei que o que o Lobão quer nesse momento é mudar de lado, rapidamente. Ele quer pular de volta para o lado dos artistas, para o lado progressista. Eu não sei qual que é o caminho que ele vai encontrar para fazer isso. Talvez seja principalmente elogiando o Chico Buarque pela conquista, né? Uma forma de tentar começar a diminuir o tamanho do estrago de reputação que ele fez com ele mesmo. Agora, quanto aos bolsominions, Léo, é uma pergunta muito estranha, porque os bolsominions não consideram o conhecimento formal, muito menos a literatura, como algo importante. Imagino que isso vai passar por despercebido pelos bolsominions. O que é Camões, né? Será que Camões seriam camaleões? Eles vão ficar perdidos, obviamente, vão desconsiderar o prêmio, e se tiverem noção da magnitude do prêmio, eles, obviamente, vão falar que é um prêmio feito por uma instituição comunista. Por quê? E agora, saindo dessa parte da crítica direta ao bolsominion, entrando um pouquinho na parte teórica, o que o bolsonarismo, que antes de ser bolsonarismo era aecismo, e por trás de tudo isso a gente pode chamar de uma corrente liberal imbecilizadora que funciona no Brasil, o que eles fizeram antes de mais nada é criar um bloqueio entre parte da nossa juventude e a formalidade acadêmica, o conhecimento científico. Então nós temos uma parte da sociedade que desconsidera o conhecimento científico, temos uma parte da sociedade que acha que as universidades produzem bobagem, e tem uma parte da sociedade que acha que a literatura é inimiga do desenvolvimento. A gente volta um pouco para aquela época em que a gente tinha poesias criticando exatamente o que eles querem trazer de volta. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer pasto, né? Vivemos isso no passado, aquela ideia de que o ser humano não nasceu para ser feliz, mas sim para cumprir os seus deveres. Isso é uma frase do Hitler que foi muito bem aplicada no Brasil durante o governo militar, né? Você não está aqui para ser feliz, você não está aqui para fazer literatura, você não está aqui para fazer música, você está aqui para trabalhar. Fora isso, você é vagabundo. O Brasil teve uma luta muito grande contra isso, conseguiu vencer isso. As pessoas começaram a ter um pouco de dignidade humana, além de trabalhar, tem um pouquinho de acesso a entretenimento, e agora volta essa onda liberal trazendo a ideia de que qualquer coisa diferente do trabalho árduo é vagabundagem. Então, essa parte da sociedade que foi poluída com essa ideologia, ela vai desconsiderar completamente o prêmio Camões, porque para essa parte da sociedade, Léo, a única coisa que importa são os calos nas mãos, e não o prêmio Camões, porque eles foram alienados no sentido de pensarem que a única coisa que a gente pode fazer como seres humanos é comportarmos como máquinas. Mas máquinas para quê? Máquinas em qual fábrica? Máquinas numa grande fábrica dos Estados Unidos e de Israel, máquinas que produzem aqui para consumir lá fora, não para o nosso povo. A gente precisa reverter isso, para que depois eles consigam entender o que é prêmio Camões, e a partir daí não criticar, mas elogiar um brasileiro como o Chico, que vence um prêmio fantástico desse, e que tem uma história fantástica dessa, de uma pessoa que tem lutado constantemente, não apenas pela democracia, mas também pela arte no Brasil, pela literatura no Brasil, e pelo jovem brasileiro no seu direito de ser além de uma máquina, um ser humano pensante que pode ter saída para qualquer pasto, né? Que não vai querer só comida. A Diana Castro Teles está dizendo: Chico Buarque me representa, amo muito ele, é o máximo, um verdadeiro show, né? O Chico sempre esteve do lado certo da história em todos os momentos, né? Não teve um momento em que ele rateou, falou, não, ficou em cima do muro, ele sempre esteve lado e sempre esteve do lado certo. Terezinha dizendo: Chico é um exemplo, adoro, amo, vários elogios aqui ao Chico Buarque, né? Então, parabéns ao Chico mais uma vez, diz aqui a Rosa, nosso grande ídolo.
Cleusa também mandando corações, boa noite, gente linda. Bom, Léo, falando agora de o oposto do Chico Buarque, né, de coisas ruins, vamos falar do bispo Edir Macedo. Ele está dizendo o seguinte, ele pediu a Deus, orou a Deus para que remova todas as pessoas que fazem oposição ou que se opõem ao Bolsonaro. Então, se o Edir Macedo tiver força junto ao Todo-Poderoso, Léo, você será removido, né? Eu não sei exatamente o que ele quis dizer com removido, mas no dia 15 de maio, 2 milhões de brasileiros foram às ruas contra o Bolsonaro, né? A gente tem hoje uma rejeição muito maior do que a aprovação ao Bolsonaro. São dezenas de milhões de brasileiros, eu diria mais de 50, 60, 70 milhões que se opõem ao Jair Bolsonaro. Será que o bispo Macedo está pedindo um genocídio em massa do povo brasileiro, Léo? Não, Léo. Claro que não. Se ele pedir um genocídio em massa do povo brasileiro, ele vai falir, porque uma coisa que o Edir Macedo nunca fez na vida foi trabalhar. E sem esse povo brasileiro trabalhando pesado para sustentar seus luxos, ele obviamente vai passar dificuldades. Talvez ele esteja fazendo um pedido que faz muito mais sentido se traduzido em fora Bolsonaro, porque é muito mais fácil tirar o Bolsonaro para que nada esteja na frente dele do que tirar o mundo da frente do Bolsonaro. Porque olha o tamanho do trabalho que esse camarada deu para Deus para tirar tudo que está na frente do Bolsonaro, ele vai ter que tirar praticamente um planeta inteiro. Então é muito mais fácil tirar o Bolsonaro, né, Edir? Pô, não vamos ficar gagá e não perceber o que está acontecendo, pô. Deu ruim, Edir Macedo. Dá tempo de pular fora dessa. Todo mundo já caiu fora. Você acha que você vai aguentar sozinho? Daqui a pouco o Silvio Santos, com 3 vezes mais a idade do Edir Macedo, pula fora e o Edir Macedo continua insistindo nessa bobiça. Para! Você não pode pedir para tirar o mundo para o Bolsonaro passar. O cara deu errado para o mundo inteiro. Não adianta tentar segurar esse cara, não dá mais. Não dá mais para segurar, né? Não dá mais para carregar essa mala. Lena Pacheco dizendo, Edir Macedo espertalhão, manipulador das massas, né? Muita gente aqui mandando recados fora Macedo, dizendo que o Macedo é do capeta. O Milton está dizendo que tem pena da alma do Macedão. O Sérgio Bernardes está dizendo que seria bom deixar o Bolsonaro ir ao Nordeste, onde ele receberia uma chuva de ovo, né? Agora, Léo, o Edir Macedo teria um grande motivo para abandonar o Bolsonaro, porque nesse dia de hoje, terça-feira, 21 de maio, o principal lobista da Globo foi recebido no Palácio do Planalto. Parece que o Bolsonaro está arregando, já está querendo bater um papinho com a Globo, se acertar com a Globo, né? E eu queria lembrar você que o Bebiano foi demitido porque ia ter uma reunião com a Globo. E o Bolsonaro falou, não pode receber nosso inimigo. O inimigo está sendo recebido em alto estilo no Palácio do Planalto no dia de hoje. Quer dizer que vai ter aliança Globo-Bolsonaro e a Record vai ficar chupando o dedo? Como é que vai ser isso? Pode ser que a Record perca a hegemonia, Léo, porque o sustentáculo do Bolsonaro é, sem dúvidas, o fanatismo religioso. Sem a Record não tem fanatismo religioso. Então pode ser que o próprio Bolsonaro explique para o Edir, olha, não dá para ser monopólio, eu vou ter que praticar aquela coisa que eu tanto prometi, que é o livre mercado, também nas comunicações. E aí o Edir Macedo perde o monopólio, mas continua tendo uma fatia do bolo. O problema é se perder o bolo inteiro. E deixa eu elencar aqui os comunistas, Léo, porque tem aqui, ó, tá aqui no jeitinho aqui, vamos ver se aparece aqui, ó. Aqui, pessoal, ó, esses aqui estão sendo anunciados para a sociedade brasileira como os comunistas que são contra o Bolsonaro. Então, ficou contra o Bolsonaro, eles viraram imediatamente comunistas. Por que é muito importante a gente comentar isso? Porque a partir daí, talvez o eleitor do Bolsonaro entenda que esse papinho de comunismo é uma forma de tentar ofender quem está contra o Bolsonaro. Não tem conexão nenhuma com a ideologia. Então, você é comunista. Não, mas tem alguma conexão com o termo comunista antes do Brasil começar a fazer oba-oba com esse termo? Não tem nada a ver. É simplesmente, olha, eu sou contra o Bolsonaro, então eu sou comunista. Isso é uma estratégia de comunicação deles que volta naquilo que a gente estava falando há uns dias atrás, é uma espiral do silêncio. Sob pena de ser chamado de comunista, aceite tudo que o Bolsonaro fizer. Né? E a prova está aqui, ó. São as pessoas que mais divulgaram o anticomunismo no Brasil, até sem saber o que é comunismo. A gente tem banqueiro aqui, a gente tem o Kim Kataguiri, a gente tem até o Coppola,
que é um bom porta-voz do patrão. A gente tem o Mamãe Falei, a gente tem a Janaína, 45 mil, e a Joyce Hasselman. Tudo isso virou comunista depois que deixou de ser Bolsonaro. Então, essa ridicularização é importante, Léo. Não a ridicularização dessas pessoas, a ridicularização da capacidade de ridicularização. Chamar de comunista agora começa a fazer um pouco de sentido. Ah, comunista. Não, vocês não estão entendendo. Não existe nenhuma conexão entre chamar de comunista e a pessoa ser a favor de um comunismo, como o comunismo foi pregado por Marx. É simplesmente uma estratégia de colocar a pessoa envergonhada para que ela não se manifeste contra o Bolsonaro. Léo, a Janaína comunista, a Joyce Hasselman, como você disse, comunista, tudo bem. O Caio Miranda, como lembra aqui o Renato Canidia, tudo bem. Agora o Amoedo comunista é sacanagem, né? Chamar o Amoedo, que tem 420 milhões no banco, vivendo de taxa de juros, de comunista é brincadeira, né? Aqui, ó. Não foi só a visita da Globo. Hoje o Bolsolixo ainda consagrou o Brasil ao Imaculado Coração de Maria. O Estado não era laico? Pois é, o Estado... O Léo fala há muito tempo que o Brasil pode se transformar numa república fanática religiosa nas mãos aí do Edir Macedo, do Feliciano, dessa turma toda. Léo, a pergunta que eu te coloco é o seguinte: a Globo salva o Bolsonaro do desastre inevitável ou não? A Globo vai conseguir salvar esse personagem aí que está se arrastando pelas tabelas? Léo, eu não acredito que... Assim, claro, tudo pode acontecer, a gente não sabe o que lá dentro da Toca do Rato, o que estão combinando dentro da Toca do Rato, mas uma coisa é verdade, a Globo embarcar no governo Bolsonaro nesse momento, veja bem, a Globo foi contra o governo Bolsonaro desde o início e até agora só deu errado. A Globo embarcar a favor do governo Bolsonaro agora é a mesma coisa da Globo comprar um barco afundando e afundando a, sei lá, 5 mil milhas do próximo recurso. Será que a Globo faria uma coisa dessa? Se ela fizesse, ela não conseguiria salvar o Bolsonaro e conseguiria se manchar com isso. Ela pode até negociar a diminuição dos ataques midiáticos contra o Bolsonaro, mas tentar salvar o Bolsonaro, eu acho que ela não faria isso. Pode ser que eles estejam negociando exatamente a renúncia do Bolsonaro. Não necessariamente um Bolsonaro aliado à Globo, porque agora vai ficar muito na cara, Léo, não vai dar certo. E outra coisa, eu acho que nós chegamos naquele ponto sem retorno, naquele ponto em que a população já não tem mais a esperança de que o Bolsonaro vai mudar o Brasil. Agora a população quer o cara fora. E essa população que eu estou falando inclui o eleitor do Bolsonaro. Então o eleitor do Bolsonaro já está decepcionado. O eleitor do Bolsonaro não quer refazer o relacionamento. O eleitor do Bolsonaro quer o divórcio. Ah, não, mas eu prometo que vou mudar. Não, agora eu não quero saber mais, agora eu quero o divórcio. Então é esse o momento que eu consigo ver hoje. Claro, o Bolsonaro tem ainda um certo apoio, mas não é um apoio significativo a ponto de valer a pena para a Globo embarcar no bolsonarismo nesse momento. Ah, se fosse logo no início do governo, aí sim, estava tudo muito pouco definido ainda, fazia muito sentido. Mas agora que deu errado, a Globo praticamente conseguiu aniquilar o Bolsonaro. Qual que seria a vantagem da Rede Globo se posicionar a favor do Bolsonaro nesse momento? Ela pode até usar o desespero do Bolsonaro para conseguir muita grana de patrocínios oficiais, mas ela não vai abraçar o bolsonarismo. Ela pode parar de bater por um pequeno período de tempo, encher os caixas de dinheiro público e, a partir daí, ela retoma a sua investida pró-Mourão. Porque o Bolsonaro não conquista de volta o público brasileiro. O Bolsonaro não conquista de volta a confiança do público brasileiro. Existe um ditado, Léo, que fala sobre relacionamento, mas sobre relacionamento de casal, mas é sobre qualquer tipo de relacionamento. O relacionamento, quando ele se rompe, é como um cristal quebrado. Você não consegue pegar as pecinhas e colar. É praticamente impossível. E o que eu consigo ver com a sociedade brasileira, que viu o Bolsonaro, no caso Queiroz, que viu o Bolsonaro cometendo tantas coisas contra o próprio povo, não errando, mas acertando, porém, para o outro lado, eu não vejo a possibilidade do Bolsonaro se conseguir reconciliação com o povo brasileiro. Ele vai manter sua base de fanáticos? Vai, mas o povo não. Então, é praticamente impossível sonhar com isso.
enquanto você falava, eu dava uma sapeada aqui no site do jornal O Globo, né? Tem duas notícias aqui, ó. Funcionária do gabinete de Flávio Bolsonaro contrata filha e irmã no Senado. Flávio Bolsonaro não entregou declarações de IR após ser intimado. Bolsonaro condecora pela segunda vez em menos de um mês os filhos Eduardo e Flávio, né? O Bolsonaro condecorando os filhos. Bolsonaro não irá às manifestações convocadas por seus apoiadores, né? Então, pode ser que a Globo esteja colocando pressão e aumentando o preço nessa sua negociação, né? Se a gente vai aqui ao portal G1, que é o portal também que pertence ao Grupo Globo, também diz aqui, ó, Maia rompe com o líder do governo e decide excluí-lo de reuniões. Por quê? Porque o Major Vitor Hugo, que é o líder do governo, estava espalhando meme com imagem de dinheiro na frente do Congresso Nacional. Então, aparentemente, aqui não tem ainda uma paz selada. Pode ser que a gente esteja no meio da negociação, nunca se sabe. Mas carregar o Bolsonaro e salvar o Bolsonaro a essa altura do campeonato é muito difícil, Léo. Vou trazer um superchat aqui do João Gabriel dizendo: algo que gera muita confusão nas análises é supor que Bolsonaro pensa. Exatamente, isso é muito complicado, Léo. Quando o Bolsonaro faz qualquer coisa e a gente fala, não, mas a estratégia foi isso, o plano era isso, o plano era aquele. Você acha que nos confunde muito avaliar que o Bolsonaro tem uma estratégia racional? Léo, eu nunca duvidei que o Bolsonaro e sua família tivessem uma grande estratégia. Nunca duvidei. Muito pelo contrário, eu sempre falei que eles eram dissimulados, eram personagens que estavam ludibriando o povo brasileiro. O vídeo que eu fiz sobre o Bolsonaro, o primeiro vídeo que eu fiz sobre o Bolsonaro, que foi a primeira vez que eu sofri um ataque na internet, eu falava exatamente sobre isso. Olha, nos momentos de crise política, crise social e crise econômica, essa conversinha que está sendo utilizada pelo Bolsonaro dá muito certo. Foi assim com o nazismo e exatamente a partir do livro do Hitler que o Bolsonaro está traçando sua estratégia. Eu fui convidado para participar de um debate a respeito desse posicionamento meu, e nesse debate eu trouxe não apenas a explicação a respeito do Bolsonaro usar o livro do Hitler, como vários pontos das instruções que o Hitler dava em seu livro, que o Bolsonaro está aplicando de uma forma muito coerente. Então, pensar que o Bolsonaro, um camarada que conseguiu chegar à presidência da República, é um eterno imbecil, é um erro muito grande que a gente comete, porque a gente acaba caindo no maior erro de um lutador, que é menosprezar o inimigo. A gente não pode menosprezar um cara que conseguiu, a partir de todo esse oba-oba, ele conseguiu destruir a estabilidade de um país com histórias esdrúxulas do tipo kit gay, né? Toda aquela conversa de bandido bom é bandido morto, e agora na reta final, mamadeira erótica. Não podemos pensar que esse cara é um eterno imbecil. É lógico que o Bolsonaro pensa, o Bolsonaro tem estratégia, só que falta no Bolsonaro conhecimento político. A única coisa que parece que a família Bolsonaro se empenhou nos últimos tempos foi exatamente na técnica de comunicação política, na técnica de ludibriação do povo. Eles não aprenderam nada de economia, nada de política, eles podem não ter noção de geopolítica, mas em termos de estratégia, tomando essa atitude, o povo vai pensar isso, e isso vai acontecer, nisso eles são realmente muito bons. Lembrando, Léo, que, olha, essa estrutura que está sendo criada pela família Bolsonaro, de conseguir, através de redes de internet, e não estou falando de redes tecnológicas, não, redes de pessoas. Os caras conseguiram criar um esquema de redes de pessoas que fazem para eles o que eles querem. Então, eles já são uma monarquia dentro do Brasil há um certo tempo. Isto é coisa que está sendo estudada pelas relações internacionais como sendo uma das últimas coisas aí de novidade das relações internacionais, essas redes altamente tecnológicas. Mas esse esquema de utilização de redes uma coisa que existe há muito tempo, ou seja, esses caras, eles estão aplicando teorias de comunicação avançadíssimas, essa teoria de impor a espiral do silêncio como uma forma de obrigar que todos adotem o bolsonarismo. Pessoal, não pensem que ali tem uma família de imbecis. Ali não tem uma família de imbecis. Ali tem uma família que se estruturou muito para fazer com que imbecis trabalhem para eles. É bem diferente uma coisa da outra. Ali eles conseguem realmente se passarem por imbecis para a esquerda,
Assim a esquerda acaba menosprezando e nunca acreditando que eles vão conseguir. Só que, olha, eles são muito bem estruturados. A primeira experiência que eu tive com essa estrutura do Bolsonaro foi a minha página do Facebook e o meu YouTube caindo com 3 horas. Os caras chamaram para um ataque contra a minha página e meu YouTube caíram com 3 horas. Então ali tem sim uma estrutura de inteligência, tem estratégia. E o primeiro passo para a gente conseguir vencer é admitir que não é um imbecil que está lá, não. É um grupo de pessoas que conseguiu chegar ao poder. Léo, a Gisele está dizendo, bora furar as bolhas de conteúdo contra Globo e Macedo. Fiz panfletinhos com canais de esquerda para distribuir nas janelas de ônibus nos protestos. Muito obrigado, então, a Gisele pela mensagem. Ô, Léo, aqui, ó, Roger Mello também está mandando. Boa noite, guerreiros do conhecimento. Qual é a opinião de vocês sobre o filósofo Paulo Giraldelli? Você já assistiu o Paulo Giraldelli, Léo? Léo, eu gosto do Paulo Giraldelli. Eu sei que o Paulo Giraldelli tem posicionamentos, às vezes, contra o ex-presidente Lula, e eu considero ele como um amigo de batalha. Eu considero que ele está lutando pelo lado progressista, está lutando por um Brasil desenvolvido, e às vezes ele faz críticas que decepcionam as pessoas que são a favor do Lula, mas ele faz essas críticas dentro lá do seu direito de opinião. É importante que as pessoas entendam o seguinte, olha, se a pessoa está do nosso lado, da fronteira, lutando do nosso lado aqui da guerra, ainda que ela tenha alguma opinião divergente, ela está do nosso lado. O posicionamento que eu tenho é esse, eu sei que tem várias pessoas que não gostam dele, a Gisele é uma das pessoas que tem uma crítica por causa do posicionamento dele, que é naturalmente machista, segundo a Gisele, mas eu acho que ele está lutando do nosso lado e assim, precisamos, obviamente, não necessariamente recomendar como sendo uma coisa muito semelhante ao que a gente faz, mas respeitar, né, o trabalho que ele faz. Eu propriamente não tenho uma opinião, porque confesso a vocês que nunca assisti a muita coisa, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, então não posso opinar sobre algo que eu não conheço, né? Deveria conhecer, mas não conheço, então talvez seja uma falha aqui. Algumas pessoas gostam, algumas pessoas não gostam, algumas pessoas dizem que é cirista, enfim, aí é uma outra questão, um dia a gente avalia, mas eu não tenho uma opinião formada. Léo, eu queria trazer uma outra coisa absurda do dia de hoje, antes de entrar na pesquisa em si propriamente, que é o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro foi às redes sociais para anunciar, eu não sei o que ele faz como deputado, né? Porque ele é um deputado eleito por São Paulo, em tese deveria defender os interesses do povo de São Paulo. Mas ele já foi para a Polônia, para a Hungria, para não sei mais aonde, e agora ele foi entrevistar a viúva do torturador, o Brilhante Ustra. E aí está dizendo que vai exibir no canal dele uma entrevista com a viúva do torturador, revelando a história. É uma coisa ultrajante, Léo. Ontem, milhares de pessoas saíram às ruas no Uruguai para dizer ditadura nunca mais. No Brasil, o filho do presidente da República grava uma entrevista com a viúva de um torturador, e ninguém se surpreende, as pessoas acham que isso é normal, né? Era até uma quebra de decoro, mas enfim, talvez, mas enfim, de qualquer maneira, eu te passo para comentar essa questão do Eduardo, né, Bolsonaro. E agradeço a chegada do Vitor Coutinho como membro do canal e aproveito para convidar a todos vocês que se tornem membros também. Como é que você vê essa questão do Eduardo gravar videozinho com viúva de torturador? Léo, eu vejo como uma forma de assustar a esquerda e tirar a esquerda do foco principal, que é o Flávio Bolsonaro. Porque se tem uma coisa que deixa a esquerda desesperada, é essa coisa de apoiar a tortura, apoiar a ditadura militar. A esquerda voa toda nessa direção quando eles fazem isso. Então, eu vejo como uma cortina de fumaça. Nesse momento, a gente sabe que quem pode está focando no Flávio. E tudo que eles puderem fazer para diminuir o foco no Flávio, eles vão fazer. Para mim é só uma cortina de fumaça. Ele sabe que isso assusta a esquerda, ele sabe que isso não perturba a base dele, então ele continua fazendo. Já nem faz muito sentido. Por quê? Porque o romance com os militares não está grande como antigamente. Não está mais aquele amor caloroso entre o bolsonarismo e os militares. Mas por que ele continua fazendo isso? Não é porque o Ustra era um militar, é porque o Ustra assusta. Então a gente vai comentar, a gente vai brigar, a gente vai esquecer o caso Queiroz, esquecer o Flávio Bolsonaro, esquecer a possível queda do Jair Bolsonaro e falar, mas que absurdo, o camarada está entrevistando a esposa do Ustra. Olha, deixa o cara entrevistar a esposa do Ustra, deixa ele rodar a entrevista da esposa do Ustra, quem vai ver? Quem já acredita nele. Ele vai tentar converter convertido. Não faz diferença nenhuma. Mas, sob
esse aspecto de cortina de fumaça, nesse momento que a família Bolsonaro começa a tomar uma coça pela mídia brasileira, qualquer desvio de foco, ou seja, e vou tirar o foco, pelo menos dos meus eleitores, os meus eleitores poderiam estar vendo os crimes cometidos pela minha família, os meus eleitores poderiam estar vendo digamos que a farsa que é a presidência da República na mão dos meus pais, mas não, eles vão curtir a opressão, porque agora eu vou colocar para eles uma entrevista da mulher do Ustra. Então, essa entrevista vai virar aí um remeleixo dentro do bolsonarismo, e os bolsonaristas vão usar essa entrevista para oprimir o pessoal de esquerda, ou seja, desviou pelo menos um pouquinho do foco daquilo que está acontecendo nos últimos dias, que é uma surra sobre a família Bolsonaro, para essa situação aí do Ustra que acaba assustando as pessoas. Isso para mim seria um homem do saco, Léo, ou então um fantasma. Eles falam, o fantasma ali, é um desvio de foco, só isso. O mal, né? O boi da cara preta. Bom, o Cláudio Lima, por favor, mandar um e-mail para o contato @brasil247.com.br. Renato, gosto do Giraldelli, mas a defesa enfática que ele faz do Ciro me decepcionou muito. Esse é o grande problema dele, endeusar Ciro Gomes, né? Giovana também manda aqui um superchat, agradeço. Né, muita gente comentando, né, sobre o Giraldelli e tal, principalmente essa conexão com o Ciro, e o Ciro decepcionou muito as esquerdas, né, pelas posições que tem tomado em relação ao ex-presidente Lula. João Gabriel dizendo, Estopa, ele não ganhou nada por estratégia, ganhou por falta de caráter. Nenhum outro candidato, por mais conservador que fosse, teria coragem de propagar as mentiras e fazer o tipo de ataque cibernético que eles fazem. Então está dizendo que o Bolsonaro não ganhou por inteligência, mas ganhou por baixaria. A Ana Martel está dizendo que o Léo Estopa hoje está montado na lucidez. César Santos, a micareta fascista do dia 26 irá encher as ruas. A mídia progressista, principalmente a tradicional, deu muita ênfase a essa loucura, medo do que vai acontecer. Eu acho que não, eu acho que vai ser vazia, até porque o próprio Bolsonaro já percebeu e está pulando fora. Léo, vamos entrar no tema da pesquisa. Saiu a pesquisa do El País, né, sobre a popularidade do Bolsonaro, que na verdade é a impopularidade. Pela primeira vez ele é mais rejeitado do que aprovado, né? Então o percentual de ruim e péssimo já está em 36%, né? E do ótimo e bom está em 28%. Né? Então ele desabou tremendamente, ele derreteu 36% ruim e péssimo, 28% ótimo e bom. Esse indicador seria ok para um governo em final de mandato. Agora, com 5 meses é inédito, né? Nunca um governo tão precocemente foi rotulado como ruim e péssimo, como está acontecendo com o Jair Bolsonaro. Isso mostra que a população brasileira está, aos poucos, recuperando a sua lucidez, talvez, né, Léo? E é isso que eu acho que o Breno está acompanhando, Léo. É exatamente esse ponto que eu acho que está fazendo o Breno pensar na necessidade do Bolsonaro continuar um pouco. Porque imagine que esse indicador de percepção do povo a respeito do Bolsonaro é um indicador, talvez, de regeneração. Digamos que as pessoas são colocadas dentro de uma câmara para curarem de uma doença. Será que vale a pena tirar as pessoas da câmara muito rápido, antes que elas tenham essa oportunidade de curar dessa doença? E quando eu vejo pessoas que se posicionam a favor do Bolsonaro ficar um pouco mais, é esse ponto que eu tenho. Está resolvendo. Olha, estamos perdendo muita coisa. Vamos concordar que a gente não sabe qual seria o próximo passo do Bolsonaro. Se declara uma guerra e o Congresso não age de uma forma imediata, a gente tem uma situação complicadíssima. Se tem uma tentativa de tomada realmente do Congresso, de fechamento do Congresso, é um risco muito grande. Então, a gente fica sempre com o coração na mão, pensando, não, esse cara tem que cair o quanto antes, senão ele pode fazer besteira. Mas, em contrapartida, essa mudança na população é o efeito pedagógico que a gente vinha dizendo desde o momento em que o Bolsonaro foi eleito. Olha, o Brasil precisa passar por isso, somente o Bolsonaro mostra para o eleitor do Bolsonaro que o Bolsonaro não é tão bom quanto promete ser bom o próprio Bolsonaro. Então, nesse momento, a gente consegue perceber isso. Está acontecendo exatamente o efeito pedagógico. Claro, essa população não está saindo do Bolsonaro e indo em direção ao campo progressista. Essa população sai do Bolsonaro, vai para cima do muro, que é, obviamente, terra de quem tem mais dinheiro. Então, essa população sai do Bolsonaro e cai no Amoedo. Mas já é uma coisa muito boa, porque essa população percebe que o radicalismo não soluciona absolutamente nada. Essa população percebe que promessas absurdas não solucionam um país de um problema complexo, um país complexo como o Brasil. E essa população começa a perceber que presidência da República não é
como prometeu o Bolsonaro, uma coisa tão simples assim. Ah, eu vou fazer isso e pronto. Não, não é tão fácil assim. Vamos cair na real. O presidente é um líder. O presidente só preside se ele tiver a humildade de respeitar outras autoridades que existem dentro do Brasil. E essas autoridades são tanto autoridades constituídas como autoridades monetárias. Então, o presidente precisa ter inteligência para saber governar tanto para a população, ou seja, para o povo que o elegeu, quanto para quem detém o poder real, que é o dinheiro. Bolsonaro, no momento que ele foi governar só para quem detém o poder real, ele esqueceu que um pouquinho ele tinha que fazer para a população. Só que ele chegou tão fragilizado que ele só conseguiu fazer, obviamente, para quem pagou suas eleições. Então, nesse momento, o povo começa a perceber isso. Léo, deixa eu agradecer a Fernanda Pereira Mello aqui pelo superchat, obrigado. Aqui, ó, Marco Antônio, eu ouvi dizer agora que a passeata do Bozo no dia 26 foi cancelada. Não é, ela foi quase cancelada, né? O Bozo está dizendo, eu não vou, não quero que nenhum ministro vá, então ele está pulando fora porque ele já percebeu o fiasco, né? O Renato está dizendo, gosto muito de vocês, mas não minimizem o Ustra, por favor. Meu avô já contava com 72 anos quando foi torturado pessoalmente pelo coronel. Isso porque meu avô era um simples e analfabeto carroceiro. Para você ver o nível de crueldade dessa figura que o Eduardo foi entrevistar no dia de hoje, né? Aqui, ó, Maria Cecília, o site do Alberto Silva chamando o canal 247 de podre, falando que vocês, eu nem sei quem é o Alberto Silva, mas se puder me passar a informação, a gente vai avaliar, né? Mas que tem gente que critica, sempre vai ter, né? Não dá para ser unanimidade. Horaci Fortunato, lembrando que dia 5/9/2018, 5 de setembro do ano passado, Paulo Guedes e Bolsonaro foram à Rede Globo, né? 2 dias antes da facada. Será que ali não teve um acordão, né, em torno disso? O Paulo Pimenta, Léo, está dizendo que esse encontro da Globo com o Bolsonaro no dia de hoje é sinal de que o Bolsonaro arregou, sentou no colo da Globo, vai entregar os pontos, decidiu botar o cabresto de vez, vai fazer tudo que a Globo mandar e vai ser um empregadinho da Rede Globo. Você acha que vai ser por aí mesmo? Antes, agradeço a Vera pelo superchat também. Léo, vou te pedir para repetir, só porque deu falha na internet na hora que você falou. Enfim, o Paulo Pimenta, Léo, disse que o Bolsonaro vai ser um empregadinho da Globo, que ele arregou, vai fazer tudo que a Globo mandar, colocou o cabresto, né? Você acha que fez aí o tal do acordão Globo-Bolsonaro depois desse encontro nesta tarde? Pior, Léo, pior para o Bolsonaro e pior para o Brasil. Eu acho que a Globo agora ela vai entrar sugando tudo que ela não sugou desde o início do mandato do Bolsonaro e não vai fazer acordão de proteção ao Bolsonaro, não. É o que eu falei no início. Talvez a Globo até diminua o nível dos ataques, mas ela não vai virar amiguinha do Bolsonaro. Ela vai simplesmente parar de denunciar as falcatruas do Bolsonaro, até valer a pena. Que é mais ou menos assim, olha, agora vamos sugar tudo que a gente não teve a oportunidade de sugar antes, e no momento que sobrar realmente só o osso, aí a gente acaba de derrubar esse quase defunto. Porque se associar a imagem do Bolsonaro depois do Bolsonaro apodrecido é muito difícil. Imagina como deve ser difícil para o Edir Macedo, né? Mas ele está nessa desde o início. O cara da Havan diz que já está querendo pular fora. Pula fora Janaína Pascoal, pula fora Joyce Hasselman, pula fora a Kim Kataguiri, que nunca foi do Bolsonaro, mas o Edir Macedo está lá, resistente na luta. Agora, será que alguém abraçaria o Bolsonaro nesse momento? Será que um canal de televisão partiria para o lado Bolsonaro nesse momento em que o bolsonarismo deu completamente errado? Não. A Globo está trocando um pouquinho de paz. Paz significa não agressão por muito dinheiro. Que agora o Bolsonaro vai ter que, obviamente, recompensar todos os meses de pirraça para a Globo ficar calada e o Bolsonaro talvez viver um pouquinho mais. Hoje o pato reapareceu, Léo. Não sei se você viu. Sabe aquele pato amarelo da Fiesp? Então, ele reapareceu em Brasília, mas foi levado pelos policiais. Os policiais foram protestar contra a destruição da Previdência e se dizem traídos pelo Jair Bolsonaro, e levaram o pato, né? Você sempre fala da necessidade do campo progressista dialogar com as forças de segurança, com as polícias militares, etc. e tal. Como é que você vê essa percepção dos policiais de que foram traídos pelo Bolsonaro e também a volta do pato a Brasília?
A volta do Pato a Brasília é muito engraçada, né? Porque o Pato foi a Brasília, o Pato foi para as ruas de São Paulo protestar, e agora o Pato está tão baqueado que ele não consegue ir para Brasília, porque ele não consegue pagar o ônibus, né? O Pato Povo, né? Não estou falando do Ícaro, eu estou falando do batedor de panela, do eleitor do Aécio, né? Atual eleitor do Bolsonaro, que já foi eleitor do Aécio um dia. Hoje ele percebe que ele foi feito de bobo. Eu acho que está nas mãos do campo progressista conversar com as forças de segurança, porque o que acontece é que nós estamos, principalmente nós comunicadores, estamos com uma falha muito grande, que é deixar na cabeça do eleitor de esquerda, deixar na cabeça do progressista a percepção de que os policiais de hoje representam uma ditadura do passado. Olha, aquele policial que está fardado nas ruas, ele é trabalhador como nós, ele não é parente do Ustra, ele não vai fazer entrevista com o Ustra, ele não apoia as torturas do Ustra. E nos últimos anos, Léo, a gente viu muitos policiais que antes eram neutros na política se engajarem na campanha do Bolsonaro, que é talvez o governo mais antipolicial. Vamos imaginar o que é uma polícia brasileira enfrentar um cidadão armado de fuzil. Então, o Bolsonaro é, sem dúvidas, o pior presidente do mundo para policiais. Ele vulnerabiliza os policiais, mas ele tem uma palavra de carinho com os policiais. Ao contrário do campo progressista, que tem uma palavra de crítica, o Bolsonaro, que toma medidas no sentido de exterminar a polícia brasileira, afinal de contas, ele está armando as pessoas nas ruas para que recebam os policiais com fuzis nas mãos. Esse Bolsonaro, ele tem uma palavra de carinho. Essa falta dessa comunicação com os policiais é o que normalmente fez com que as polícias se identificassem mais com o bolsonarismo. Mas a falha do bolsonarismo, ela começa a doer no bolso dos policiais, ela começa a doer também nas famílias dos policiais, que às vezes não estão tendo a proteção de serem policiais, né? Estão desempregados. Eu acho muito simbólica essa primeira, talvez seja a primeira manifestação de policiais contra o bolsonarismo, e acho que é a hora, Léo, de aproveitar que já temos uma fração das polícias e, obviamente, temos uma grande fração das Forças Armadas percebendo a farsa que é o bolsonarismo, e é a hora de termos a tão sonhada comunicação progressista voltada às forças de segurança. Porque eu volto a dizer, olha, um policial, ele é trabalhador como nós, ele é tão pobre como nós, infelizmente, ele é tão vulnerável como nós, e até mais, porque um policial, ele recebe um salário, que eu não vou falar que é um salário de merda, mas é um salário a troco da própria vida, né? O cara sai e não sabe se vai voltar para casa. Será que essa pessoa se identifica com a direita? Será que essa pessoa se identifica com as elites? Não. O policial é um trabalhador, o policial é uma pessoa tão merecedora da proteção de um governo progressista como nós. Então, eles estão muito mais do nosso lado do que do lado de um Amoedo, do lado de um Alckmin, do lado de um Bolsonaro. A diferença é que nós não estamos sabendo explicar isso. Essa movimentação aí é, sem dúvidas, o primeiro passo, talvez, para até incentivar a esquerda a começar a comunicar com os policiais. Essa sua fala, Léo, merece, inclusive, um vídeo, né? Um vídeo específico. Por quê? Porque você fala com razão que o Bolsonaro é o pior governo do mundo para os policiais. Ele libera fuzis, né, para cidadãos, que na verdade nenhum cidadão vai comprar um fuzil. Quem vai comprar um fuzil é um miliciano, né? É o crime organizado que vai comprar fuzis para se proteger, não, para atacar a polícia e atacar os cidadãos, né? Então, se policiais já morrem, né, vão correr muito mais risco depois do governo Bolsonaro. E as ações da Taurus dispararam. Quem era garoto propaganda da Taurus? Jair Bolsonaro, que já fez vídeo defendendo o fuzilzinho da Taurus também. Além disso, 14 governadores soltaram uma carta hoje, né, criticando esse decreto das armas, né? Aqui, ó, camiseta enojado com o Brasil, tá dizendo, Giraldelli, eu cortei 7,90 do canal dele, investi no PHA, ele que vai malhar o Lula e o Dirceu no canal do Ciro Gomes. Para mim, agora, ele é o Olavo com batom. Aqui é PT, porra, tá dizendo o seguinte. Raquel Araújo mandou um superchat também. Então, fica aqui a sugestão para que você faça um vídeo destinado aos policiais, Léo, específico, e também essa carta de 14 governadores pedindo a revogação do decreto da morte assinado pelo Jair Bolsonaro. Até porque a gente nem precisava da revogação, né, Léo? A gente precisava de uma intervenção do STF, porque
trata-se de um decreto que está legislando por uma área que é, obviamente, competência do Congresso. Se a gente tem o Estatuto do Desarmamento, que é um estatuto vindo de uma lei do Congresso, como que a gente pode revogar o Estatuto do Desarmamento através de um decreto do presidente da República? Daqui a pouco o Bolsonaro está agindo por decreto e liberando a pena de morte no Brasil. Até onde esse cara vai legislar por decreto e o STF vai fazer vistas grossas? A gente sabe que enquanto a gente tiver grana envolvida, como é o caso da Taurus, isso vai ser bem difícil. Mas uma coisa que você falou que eu achei bem interessante, Léo, é que eu fico imaginando, a gente sempre imagina o que eu faria se eu recebesse um pouquinho mais de dinheiro. É a primeira coisa que eu imagino, olha, se eu conseguisse um pouquinho mais de dinheiro, eu investir no trabalho que eu estou fazendo, talvez comprar uma câmera nova, um computador novo. E quem que vai comprar um fuzil? Quem trabalha com fuzil? Obviamente, o policial não pode utilizar um fuzil pessoal no seu trabalho. É obviamente o miliciano. É obviamente quem vai ver retorno financeiro a partir da compra de um fuzil. É ilusão pensar que vai ser outra coisa. Claro, uma pessoa de nível financeiro aí de um Amoedo pode até comprar um fuzil para ter dentro de casa, ficar olhando e falar, que lindo, um fuzil. Mas a tendência natural é que os fuzis sejam comprados por pessoas que esperem um retorno financeiro do fuzil. Agora, como que você consegue um retorno financeiro a partir de um fuzil? Não, se for uma máquina de costura, obviamente você vai costurar para ganhar dinheiro. É natural. Ah, não, você compra uma chapa, vai fazer lanche para ganhar dinheiro. Também é natural. Cortador de grama, você vai trabalhar de paisagista. Agora, o que você vai fazer com um fuzil e como que você vai pagar a prestação do fuzil? Como que esse fuzil vai te gerar retorno financeiro para você pagar a prestação do fuzil? Já pensaram nisso? Exatamente, né? Só no crime, né, Léo? Raquel Araújo mandando um superchat e a Fernanda dizendo, Estopa, temos esquerda esquizofrênica, enquanto uns pregam união ampla, outros atacam quem defende a tal união. Bom, tema do nosso... Aqui, deixa eu só ler aqui, ó. É engraçado, 2.000 cidadãos esperando fuzis, né? A Taurus divulgou essa informação. Então, são 2.000 cidadãos de bem ou são 2.000 milicianos na fila para comprar o seu fuzil? Rosana dizendo que os fuzis vão parar nas mãos do crime organizado, né? A Sônia Mourão está dizendo que miliciano compra armas no contrabando, mas agora vai poder comprar no mercado oficial, porque o Bolsonaro tem como sua única base política a própria milícia. Renato mandando o seguinte, programa social, minha garrucha, minha vida, né? Exatamente. Léo, a gente falou da pesquisa, Bolsonaro derretendo, né? Já tem muito mais gente achando ruim e péssimo do que ótimo e bom. Isso é um dado significativo, que estava na manchete do El País, foi manchete do 247 também. Mas eu queria te trazer mais uma notícia para você comentar, do Luiz Nassif, né? Ele publicou hoje que existem 3 vertentes de investigação sobre o assassinato da Marielle. Uma delas conecta diretamente à família Bolsonaro, né? Você sempre era muito cético, né, quando se falava da possibilidade de que Bolsonaro pudesse ter algum envolvimento, né? Envolvimento com a questão da Marielle. Você mudou sua opinião? Você acha que isso pode ter vamos dizer assim, a sua convicção pode ter sido abalada com as coisas que vieram depois, não? Sim, Léo, eu era realmente... Sabe aquela coisa que você pensa assim, não, eu não posso acreditar numa coisa dessa, porque eu via o Bolsonaro, antes a gente não conseguia ver o Bolsonaro, eu pessoalmente, eu não conseguia ver a família do Bolsonaro envolvida com algo diferente da política, da vida boa da política. Eu imaginava que o Bolsonaro era simplesmente um cara que estava lá mamando nas tetas do governo, a maior crítica dele, e a atividade de encomenda de mortes, né, a atividade de milícia é uma atividade profissional ilícita, mas acaba sendo uma atividade profissional, o que significa que imaginar que o Bolsonaro estivesse envolvido, ele ou os filhos dele, imaginar que a família Bolsonaro estivesse envolvida com milícias, seria imaginar que eles estivessem exercendo alguma atividade diferente de mamar nas tetas do Estado. Então eu nunca imaginei que a família Bolsonaro estaria tendo qualquer atitude diferente de curtir a vida às custas do nosso dinheiro. Para mim era demais imaginar que o Flávio, por exemplo, poderia estar controlando atividades aí de milícias. Eu nunca imaginei realmente. Mas hoje eu já começo a ficar um pouco mais convicto
de que realmente a Marielle, atrapalhando as atividades de milícias no Rio de Janeiro, ela lutava exatamente contra isso, ela acabou assassinada pelos donos das milícias, né? Donos no sentido de que, olha, ou essa mulher é assassinada ou ela vai continuar atrapalhando o negócio da gente. Quem não consegue entender isso é só você fazer um paralelo com as histórias a respeito do tráfico, né? Encher o saco do traficante, o traficante mata e pronto. Miliciano é a mesma coisa, é uma outra atividade criminosa que comercializa outro tipo de produto, não é a droga, é a morte, por exemplo, e entrou no caminho deles, eles precisam matar, e a Marielle estava realmente no caminho dos milicianos. Eu fiquei realmente muito impressionado com essa possibilidade, hoje eu acredito muito mais nessa possibilidade, mas eu preciso confessar que eu não acreditava porque eu não imaginava a possibilidade da família Bolsonaro exercer atividades profissionais, ainda que ilícitas. Eu não imaginava a possibilidade da família Bolsonaro mover o corpo para fazer algo diferente do que viver às custas do povo, viver às custas do Estado. Léo, a Suzana está dizendo aqui que o Bolsonaro foi à Globo para tratar do atentado no Nordeste, né? Léo, a gente está chegando aqui na hora final do programa, queria agradecer muito a você, dizer que a gente está com praticamente 7 mil pessoas ao vivo, a audiência do Léo ao Quadrado tem crescido muito, né? Pedir as inscrições no canal, os compartilhamentos, que todos possam ser assinantes, membros, né? O membro é do lado do botão inscreva-se, então tem muita gente chegando, todo dia sempre chega membro novo, é muito importante que a gente tenha o apoio de vocês. E todos também podem ser assinantes através do link brasil247.com/apoio. Passo a você, Léo, para fazer suas palavras finais antes da gente encerrar o programa. 7.200, me diz aqui o Ariel. Bom, a primeira coisa que eu queria fazer antes de encerrar, né, a primeira das últimas coisas que eu gostaria de fazer nesse momento é comemorar, junto com mais de 7 mil pessoas assistindo, não uma pesquisa que mostra o derretimento do Bolsonaro, mas uma pesquisa que mostra o crescimento da consciência do povo brasileiro a respeito de uma farsa chamada Jair Bolsonaro. É isso que a gente tem que comemorar nesse momento. É a derrota do Bolsonaro? Não. É a percepção social que está melhorando. Então, estamos realmente no momento de inflexão social. O povo já mudou completamente, a curva agora realmente, pelo menos na sociedade, está em outra direção, não tem dúvidas disso. Então, vamos continuar trabalhando no sentido de crescer o alcance, crescer a bolha, a ponto de que nossa bolha fique tão grande que eles sejam nada mais, nada menos que uma pequena bolha de idiotice dentro do Brasil. Então, agora é bola para frente, Léo, continuar esse trabalho que a gente tem feito, e eu agradeço muito, peço para as pessoas se inscreverem, isso é muito importante. Tão importante quanto se inscrever é convidar pessoas para que se inscrevam. Então, muito obrigado quem tem feito isso. E eu volto logo mais às 10h30 aqui no canal Leonardo Stoppa com Léo Stoppa ao vivo. Muito bom, Léo. Obrigado a você, obrigado a todos. Daqui a pouco, então, boa noite com Gisele, Paulo e Alex. Valeu, gente. Obrigadão.